Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação contra a corrupção. Tópico a ser abordado nesta aula, legislações mundial e brasileira contra a corrupção. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as legislações internacionais e nacionais de anticorrupção, entender as diferenças entre as legislações, analisar os impactos da legislação brasileira. Bom, quando a gente fala de lei, e a gente já falou lá no início do curso, né, que lei é o que define o que você faz, né, a moral como você faz e a ética é por que você faz. Então a lei define o que você faz, é aquilo que você visualiza, né, você pode ler um regulamento, você pode ler uma lei, pode ler uma política, pode ler um procedimento, então é aquilo que está, né, acima do nível da água, aquilo que está visível aos olhos de qualquer pessoa. Então leis são para isso, para definir o que deve, o que pode ser feito. O ponto é que a corrupção, né, a contribuição a políticos, a retaliação que você sofre se você não aceita um tipo de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, brinde, superfaturamento, enfim, tudo isso acontece fora da lei, né, fora do alcance da lei, porque essa é a parte que você não vê no dia a dia, né? Ninguém faz propaganda na televisão que vai subornar alguém. Então, é ali sempre no submundo, sempre submerso, né? E isso quer dizer que você, né, cria esses mecanismos de lei para você tentar minimizar e diminuir esse espaço, né? Fazer com que isso não seja de fato um iceberg, né? Que você consiga trazer à tona todos os problemas e à medida que você traz à tona os problemas, você cria lei para regulamentar. Então essa é a ideia da lei, né? Fazer com que o iceberg fique cada vez mais exposto e ficando exposto fica mais fácil ser regulado, né? Acontece que os escândalos corporativos que abalam profundamente a credibilidade das empresas geram uma ação que visa minimizar o impacto negativo e saída dos investidores das bolsas de valores. O que é isso? É um problema para os governos, é um problema para os países quando acontece algum escândalo de corrupção numa grande empresa, porque isso abala toda a confiança do mercado e isso gera perdas enormes para todo mundo. Então, o que acontece, né? Você tem, diante de um escândalo, necessidade de criar regra para ajustar aquela distorção, porque estava se usando um artifício ilegal, então você precisa criar normativas, regras para conter tudo isso, para enquadrar tudo isso, né? Você cria lei também para fortalecer a economia, ou seja, para preservar a lei do mercado, enfim, para que tenha, né, uma concorrência leal. E você também cria lei para conferir credibilidade e transparência. Se existe lei, você está cumprindo, você está sendo, né, passa a ser crível e tem ali uma transparência nas suas relações comerciais em relação à lei. Então a lei ela vem para isso. E também a lei, ela é o quê? Ela é uma resposta do governo para tentar acalmar os mercados, né, para regular, para deixar as coisas de forma mais estável. Então o que acontece, né? As respostas que o governo dá são para, geralmente, nova regulamentação, para aquilo que talvez não existia uma regulamentação, ou se existia não estava sendo cumprida, você aumenta um pouco mais o campo, né, de atuação da regulamentação. Intensificação, né, a revisão da norma que já existe, com base à fiscalização, enfim, e geralmente é uma mudança de como determinado mercado é regulado. Então eu lanço uma lei porque não se estavam cumprindo aquela, então eu preciso criar um outro mecanismo, preciso gerar punições, enfim, preciso criar de alguma forma um arcabouço legal para regular e punir e evitar as más práticas de mercado, né? Por que você cria a lei também? Porque você visa gerar um ambiente mais robusto, né, para que minimize, né, o aparecimento de falhas, né, e melhore o bem-estar da população, enfim, e também para evitar, né, que você tenha uma supervisão fraca e, portanto, falhas de monitoramento contínuo, né, então que geram muitas crises. Eu lembro quando a gente falou do triângulo da corrupção. Tem oportunidade, ou seja, os controles são fracos, a legislação é fraca, a investigação também é fraca, enfim, os controles são fracos, favorece o ambiente de fraude. Então é importante também você buscar aprimoramento da legislação para evitar que existam crises constantes nos mercados. Grandes eventos, né, que marcaram a corrupção nos últimos anos aí na humanidade foram, sem dúvida, o escândalo do Watergate dos Estados Unidos, que foi
em 1972, que acabou com a renúncia, né, do presidente Richard Nixon. Você pode pesquisar aí no Google, né, o que foi o escândalo, o Watergate. Então, depois do escândalo Watergate foi criado o FCPA. A gente vai falar sobre o que é essa sigla FCPA, que é uma lei americana que visa regular a relação com terceiros, né? Mais ou menos muito do que a gente viu no Brasil nos últimos tempos com os escândalos na política, na doação, né, de Caixa 2, enfim, é muito, né, do que foi parecido com o escândalo Watergate nos Estados Unidos. E o escândalo da Enron lá em 2002, que veio a empresa, né, quebrou por conta de uma fraude contábil e surgiu depois a SOX, né, a SOX é a abreviação de Sarbanes e Oxley, que eram dois senadores americanos que criaram uma legislação para compliance regulatório, para você colocar as demonstrações financeiras da organização à prova de alguns testes, né, para você garantir uma integridade dos números, enfim, é um controle interno. Então, geralmente grandes escândalos geram novas regulamentações através de legislação. Isso tudo, claro, que inspira o Global Compact da ONU, a gente falou dele na aula anterior, lá do ano 2000, 26 de junho de 2000, que foi lançado, e tinha lá o 10º princípio, era o princípio do combate à corrupção. Por quê? Porque é um problema mundial, não é um problema localizado aqui no Brasil. Então a ONU também, como uma organização internacional, ela precisa se posicionar em relação à corrupção e criar alguns mecanismos também, né, de controle, né? Aí acordos internacionais que vêm sendo criados desde 96, o último foi agora em 2003, via OCDE, né? A gente já falou da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então ela também, como um mecanismo, né, um órgão que traz alguns mecanismos de controle de mercado para olhar essas questões de subsídio, enfim, para que seja de fato o comércio, né, de cooperação e desenvolvimento social. Então ela também cria alguns acordos internacionais para evitar corrupção. E você tem aí, né, várias leis anticorrupção no mundo, né, sempre pensando na questão do compliance e proteção contra a corrupção. Geralmente os países vão criar suas leis a partir desses modelos globais que vão sendo gerados aí através da ONU, OCDE, enfim. Então você vai adaptando e vai criando leis para o seu mercado, né, com as suas especificidades do seu país. A FCPA, como eu falei, ela é a lei Foreign Corrupt Practices Act. O que é isso, né? É uma lei que olha a corrupção não só apenas nos Estados Unidos, mas imagine que uma empresa americana tem sede no Brasil e comete um ato de corrupção no Brasil. Então ele responde nos Estados Unidos por um ato de corrupção que ele cometeu no Brasil por conta da FCPA, né? FCPA, que é essa lei americana que foi criada lá em 77 por conta do escândalo Watergate nos Estados Unidos. Então aconteceu o escândalo, se criou a FCPA, né? Que visa aí legislar sobre corrupção mundo afora para as empresas americanas. Aí existe também a lei anti-suborno do Reino Unido, que é uma lei de 2010 chamada Bribery Act, né? Bribery em inglês é propina, é suborno, então Bribery Act é o ato, né, de suborno. É essa lei de 2010 que são consideradas as duas leis mundiais que praticamente criam esse arcabouço legal que regula o mundo na questão de corrupção. Uma lei de 77 dos Estados Unidos e outra de 2010 do Reino Unido, que são as mais importantes do mundo. As pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas pelos atos ilícitos de terceiros, ou seja, estende ao princípio que não é um ato de corrupção só meu, mas sim um agente que eu contratei, por exemplo, um advogado, um despachante, aduaneiro, enfim. Se eu contratei alguém para agir em meu nome e esse alguém comete atos de corrupção, essa corrupção ela é tratada também para mim. Porque no fundo, esse agente que cometeu um ato de corrupção em meu nome está buscando o quê? Um favorecimento meu. Então, por definição da Transparência Nacional, o que é a corrupção? É usar o meu poder para ter, né, uma vantagem privada. Então, quer dizer, se eu contrato um advogado, contrato um agente aduaneiro que comete um ato de corrupção para que eu tenha uma vantagem, para que ele desembarace meu produto antes dos demais, ou seja, tenha uma vantagem, é também um ato de corrupção que é praticado em meu nome, mesmo que o praticante não seja eu, seja alguém que eu nomeei. Então, essas legislações vêm para criar esse tipo de reflexão também, de quem é que eu estou contratando, né, qual o poder que eu estou dando para as pessoas falarem em meu nome. No Brasil, a lei da anticorrupção é a Lei 12.846 de 2013, que é chamada de Lei da Empresa Limpa, né, ou Lei Anticorrupção,
e que está em vigor desde janeiro de 2014. E essa lei, ela é apontada por especialistas como uma das mais fortes e rigorosas do mundo, quando comparada às outras similares, né? Porque ela está voltada a combater as práticas de corrupção e envolve os órgãos públicos e funcionários do governo. Então, essa lei é uma lei bastante rígida, está em vigor no Brasil desde 2014, ainda é recente para a gente ver os efeitos disso na prática, mas importante, e esse curso também vai trazer aqui bastante conteúdo sobre essa lei, que é importante você pensar em relação à sua organização, como é que ela pode, de alguma forma, ser afetada pela existência dessa lei. E essa lei, ela traz lá no seu artigo 7º, parágrafo 8º, um texto que, olha, é de arrepiar, né, de preocupar qualquer empresário no que pensa, no que tange a corrupção, porque olha o que diz esse texto. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Ou seja, precisa existir. E o que é existir? É ter evidências práticas que a tua organização tem de fato mecanismos de integridade. E, ou seja, efetiva a aplicação de código de ética. Não é uma coisa só de fazer o código de ética e colocar na parede lá e dizer que eu tenho um código de ética. Ele está falando de existência de mecanismos de integridade. Isso muda completamente a ação prática que eu preciso tomar na minha organização para me proteger, de acordo à lei, a questões de corrupção. Essa lei, ela fala o quê? De mecanismos de integridade, né? Olha lá o texto da lei. Existência de mecanismos e integridade. A palavra integridade está escrita lá. E integridade é diferente de proteção. O que é a integridade? É fazer a coisa certa e, por consequência, não ter problema com a lei. Eu faço porque tem que ser feito, é o certo se fazer. Quando eu falo de proteção, eu faço o que for preciso para evitar problema para a minha empresa. Independente de estar na lei ou não, eu faço o que está na lei para não ter problema. A integridade é diferente. Independente de existir a lei, eu faço o que tem que ser feito. A Lei 12.846 de 2013, a lei brasileira da anticorrupção, ela fala de princípios de integridade e não de mecanismos de proteção. E isso muda toda a prática. Porque um mecanismo, como por exemplo a FCPA e as leis internacionais, elas falam de compliance. E o que é compliance? Mecanismo de proteção. Eu tenho um programa que me protege em relação ao que está na lei. A lei brasileira fala em integridade. Integridade é além de compliance, ou seja, é eu fazer certo porque tem que ser feito certo independente do que exista na lei. Tem que ter mecanismo de proteção, tem que ter mecanismo de integridade e não apenas de proteção. Como é que é isso na prática? Tem uma aula que a gente vai falar exatamente do que é um mecanismo de integridade, como é que você implementa isso na sua organização. Mais importante é você perceber o seguinte, olha as consequências de você não aderir a essa legislação brasileira de anticorrupção. Ela fala de multa de 0,1% a 20% do faturamento. Ou seja, imagina você tomar uma multa de 20% do seu faturamento por ter cometido um ato que você talvez nem soubesse que tenha cometido, porque ela fala em responsabilidade objetiva, que a gente vai ver também aqui na frente um pouquinho o que é responsabilidade objetiva. A pessoa fazendo coisas em seu nome é responsabilidade objetiva. Ressarcimento do dano causado, ou seja, se você causou algum dano ao Estado, você vai ter que reparar esse dano. Perdimento de bens, ou seja, eu posso pegar os bens das suas empresas, os seus ativos, e tomar eles para o Estado como forma de ressarcimento para o Estado do ato de corrupção que foi praticado. Inegibilidade para incentivos e financiamentos governamentais, ou seja, se você busca uma linha de crédito para aumentar o seu negócio, busca lá no BNDES uma taxa de juros mais atrativa, se você está enquadrado nessa lei, você não pode mais porque você está inelegível para pegar esse tipo de empréstimo. E o que é muito ruim, porque se você está inelegível para pegar empréstimo com um banco público, dificilmente você vai conseguir em banco privado, porque os bancos privados olham se você tem a possibilidade do banco público. Se você não tem, dificilmente você consegue. E se consegue, vai conseguir a taxas exorbitantes, porque vai ter que pagar pelo risco.
E também uma questão muito importante é a possibilidade da dissolução compulsória da empresa, ou seja, a sua empresa pode eventualmente acabar. O que é responsabilidade objetiva? Não precisa provar o envolvimento da empresa, basta identificar que a empresa foi beneficiada pela corrupção. O exemplo de você, imagina que lá que o despachante aduaneiro paga uma propina para que você desembarace o seu produto mais rápido do que os demais. Ou imagina que o seu produto tem algum problema e você, mesmo que não diga diretamente, o seu agente lá na aduana, ele paga uma propina a alguém que faz vistas grossas e você libera essa mercadoria. Se você vai ser o beneficiado, por quê? Porque você que vai ter receita em cima daquele produto, você é o beneficiado, portanto, responsabilidade objetiva, independente que tenha sido outra pessoa que cometeu o ato. Porque quem seria o beneficiário? Você é empresário, então a responsabilidade é objetiva. E isso muda toda a configuração da lei. O único jeito de você, de alguma forma, atenuar uma punição que você venha a ter, se caso for enquadrado nesta lei, é se você tiver mecanismos de prevenção e combate à corrupção, ou seja, um sistema robusto de compliance. Você precisa ter um sistema de compliance na sua organização para que, caso aconteça algo, você evidencie que foi algo muito pequeno, foi algo muito particular e que, portanto, isso vai atenuar na punição que você possa vir tomar na organização. Agora, lembra que isso aqui tem a ver com integridade, não apenas com proteção. A gente vai falar o que é um programa de compliance eficiente e que tenha de fato integridade, não apenas proteção. Quem possui mecanismos de integridade está protegido, mas quem possui só mecanismos de proteção não necessariamente abrangerá a integridade. Percebe então que proteção é uma coisa, integridade é outra maior. Então você precisa buscar na sua organização integridade. Isso tem a ver com todo o papo que a gente está tendo aqui em relação à ética, moral e a congruência entre comportamentos e valores. Afinal de contas, nós estamos falando de ética e não de cosmética, né? A ética é o que é, como é, não tem meio ético, meio ético e meio não ético, né? Ou ela é ou ela não é. Diferente da cosmética. A cosmética existe para maquiar aquilo que não é a verdade, mostrar uma outra realidade. Ética não é e não será jamais cosmética. E aí, se você quiser entender todo o texto da lei, está aqui o site lá do Planalto, onde você consegue baixar na íntegra a Lei 12.846/2013 e dar uma lida para entender mais o que é essa lei anticorrupção no Brasil, que deriva, sem dúvida nenhuma, das leis internacionais. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre legislação contra a corrupção. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!